Reverendíssimo Padre Márcio, fiel escudeiro, queridos diáconos, amados e amadas de Deus, é solenidade, pois celebramos a nossa Mãe Imaculada, a Virgem Maria, que Deus nos deu, não só como mãe no céu, mas também nesta paróquia e nesta cidade, como nossa mãe, protetora e intercessora aqui nesta terra. É uma solenidade que a Igreja proclamou em 1854 pelo dogma da Imaculada Conceição, mas que já existe há muitos e muitos séculos, pois desde muito cedo os cristãos entenderam que a mãe de Jesus, ela havia sido preservada do pecado e de tudo aquilo que o pecado pode realizar num ser humano. A Igreja simplesmente atestou com o dogma da Imaculada aquilo que a Igreja já acreditava, que Maria foi preservada do pecado. Não é que um dia a Igreja estava lá e o Papa estava e decidiu acordar e dizer, não, a partir de hoje Maria não tem pecado. Não, ela nunca teve. Nunca teve, e a Igreja sempre acreditou nisso, a ponto de chegar lá no século III, eles cessaram as escavações ou as procuras do túmulo de Nossa Senhora. Buscaram por muitos anos e muitas décadas, século, o túmulo dos apóstolos, até encontrar, e encontraram o túmulo dos 12 apóstolos. Mas chegou num ponto que o da Virgem Maria eles não encontravam. E disseram, não precisa perguntar mais para ninguém, e nem pesquisar, e nem escavar. Por quê? Porque não existe. Ela não está aqui. Por quê? Porque ela foi preservada de toda a culpa, de toda a mancha do pecado. Ela está no céu, dizia a Igreja no III século. Ela está no céu. E esta que está no céu é nossa padroeira. Essa que está no céu é a mãe desta cidade. Esta que está no céu é quem dá o nome a esta basílica. Mas não é para falar de dogma ou de teologia que eu estou aqui, pois quando me preparava para esta solenidade, eu já dizia isso hoje cedo na missa com o nosso bispo, algo que me encantou, que me chamou muita atenção na imagem da Imaculada Conceição que nós temos aqui, é o seu olhar fitando algo que no mínimo é extraordinário. É como que se essa imagem esculpida, é claro, não sei quem foi o artista, mas é um grande artista, conseguiu colocar no olhar colocado nessa imagem uma expressão de que quem olha para algo sobrenatural. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês hoje, pois este olhar de Maria, que contempla algo que nós ainda não contemplamos, algo maior do que eu e você conseguimos ver, e que ela já vê, e que ela já contempla, pois o seu olhar fitado em Cristo, e eu já disse isso esses dias, que olha para um menino na gruta de Belém e enxerga Deus, que olha para um menino perdido no templo com seus 12 anos e enxerga Deus, que quando faltou vinho em Caná da Galileia, Maria não olha para as talhas vazias, ela olha para o filho dela e enxerga Deus, que enquanto todo mundo olhava para os problemas, para as dificuldades, para as enfermidades e tudo mais, Maria tem os seus olhos fixos nele, e por isso confia, e por isso não se desespera, pois Deus lá no paraíso, na primeira leitura que nós ouvimos, queria tanto olhar para Eva, mas depois do pecado, Eva se escondeu. Depois do pecado, Adão e Eva foram para o meio dos arbustos do paraíso
e não queriam mais o olhar de Deus. Só que Deus, ele não desiste da humanidade, e ele continua procurando. E de repente, olhando ele do céu, lá em Nazaré, na Galileia, ele encontrou uma jovenzinha com esse olhar: eu estou aqui, sou eu. Sabe aquela criança que quando ela se esconde no lugar onde ela sabe que você vai encontrar ela? O seu filho, quando você quer brincar de esconde-esconde com você, ou ele se esconde atrás do sofá ou atrás da cortina. E a hora que você olha por cima, ou você abre a cortina, o olhinho dele está assim. Esse é o olhar de Nossa Senhora, olhando para Deus: eu estou aqui. Eva se escondeu, mas eu não. Eva tinha medo do Senhor, mas eu não tenho, porque Tu és o meu Senhor e o meu Deus. E esse olhar de Maria, que procurava Deus, que procurava Eva, encontrou nela: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, disse o anjo. Maria não se esconde de Deus. E essa é a primeira meditação que nós podemos aprender: não se esconda de Deus. Aprenda a dizer para Deus: eu estou aqui, eu estou aqui. Do que o Senhor precisa? Do que o Senhor precisa? Aqui nesses dias de festa, quanta gente dizendo: eu estou aqui. O que está precisando? O que está faltando? Aonde que eu posso ajudar? Quanta gente eu encontrei nesse corredor aqui, logo depois da missa das 7 horas da manhã. O que você veio fazer? Não sei, padre, nós só demos um nome para ajudar. Nós estamos aqui. É isso que Deus precisa ouvir de mim, de você, neste mundo onde as pessoas precisam ser chamadas pelo nome, onde as pessoas precisam ser convocadas uma a uma. Maria não, eu só estou aqui. Eu só estou aqui, esperando por Deus, não esperando por outra coisa, não esperando por ninguém, mas simplesmente dizendo: Senhor, eu estou. O Senhor precisa de mim? Aonde que o Senhor precisa de mim? Para que o Senhor precisa de mim? Esse olhar que eu e você precisamos ter para Deus, esse olhar de quem compreende: Deus está à procura de pessoas dispostas. Porque se não fizer assim eu não vou, porque se não fizer assado eu não vou, porque se o padre não for na minha casa chamar, eu não vou. Então você não vai nunca, porque não é o padre que chama, é Deus quem chama. E você diz não para Deus, porque Ele está olhando para você, Ele só está esperando você, como Maria, olhar para Ele e dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui. Do que o Senhor precisa? Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui o escravo, a escrava do Senhor. Fiat mihi, segundo o verbum tuum, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E assim Deus se encantou por Maria. Lá, no meio da dor do paraíso, por ter sido trocado, porque Deus foi trocado. No meio do paraíso Deus foi trocado. As primeiras criaturas, os primeiros filhos de Deus, trocaram Deus pelo fruto da árvore. Deus foi trocado. No meio da dor e da confusão, Deus olha para aquelas criaturas e diz assim: deixa estar, deixa estar. Olhou para a serpente e disse: eu porei inimizade entre ti e a mulher. Deus fez uma promessa, e quando Deus fez essa promessa, não era para Eva que Ele estava dizendo, já era Maria que estava no coração de Deus. A Imaculada, a mulher que Deus olhou desde sempre. Antes que houvesse o pecado, Deus já preparava a vitória sobre o pecado e a morte, e nisso já começou a existir Maria no coração de Deus. Então, enquanto contemplamos Maria olhando para o céu, nós percebemos, ela corresponde ao olhar de Deus. Nós correspondemos ao olhar de Deus?
Ou quando Deus nos olha, nós desviamos o olhar, como Eva, porque tinha errado e entendia Deus como aquele que a iria punir. Ou correspondemos ao olhar de Deus, entendendo que Ele não vai nos punir, mas vai nos amar, como Ele nos escolhe para que sejamos amados por Ele. O olhar de Maria, nessa imagem que nós contemplamos, não é o olhar de quem foge de nada e nem de ninguém, pois às vezes nós podemos pensar, e o mundo pensa assim, que ficar olhando para o céu é esquecer das coisas da terra, é viver meio alienado, é viver como que se não nos preocupássemos com as coisas deste mundo. Mas não, olhar para cima é saber, as coisas deste mundo elas são passageiras, elas já vão acabar, mas aonde eu vou, para o lugar aonde eu quero ir, esse não desmorona, esse não acaba. Quando o arcanjo Gabriel anuncia a Maria algo que é do céu e que é impossível, Maria não olha para si mesma e para suas limitações, ela olha para Deus e diz assim: tá, eu vou ser mãe, mas como é que isso vai acontecer? Por mim mesmo eu não posso, eu não dou conta. E então Deus explica tudo para ela, é obra do Altíssimo, o Espírito virá sobre ti, é o poder do Altíssimo que te envolverá com sua sombra. Ah não, se é de Deus então tá bom, se é de Deus então tá bom. Quanta coisa na sua vida você às vezes olha e diz assim: dá certo não, eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir levar adiante isso. Eu até queria muito, eu até busquei muito por isso, eu queria muito esse casamento, eu queria muito esses filhos, eu queria muito esse trabalho, eu queria muito isso, eu queria muito aquilo, mas eu não dou conta, não está dando certo. E aí vem o anjo para dizer assim: não, mas isso não é obra sua, é o poder do Altíssimo que te envolve, é o Senhor quem te dá a graça. Por mim mesmo, gente, por mim mesmo, não é possível nada. Por mim mesmo, gente, eu não conseguia falar nem de mim aqui nesse presbitério. Se tem algo que na minha vida, se eu pudesse mudar o meu lema de ordenação, mas não posso mudar, já foi dito, mas eu só diria aquilo que São Paulo disse: eu só sou o que sou pela graça de Deus. Se tira a graça de Deus, eu sou um monte de merda. É só, porque não sobra mais nada. Mas não fique com dó do padre não, porque você é a mesma coisa. Você é a mesma coisa. Nós só somos o que somos pela graça de Deus. E a Virgem Maria, quando ela diz assim: faça-se em mim conforme a tua palavra, é para dizer: eu não dou conta, mas se o Senhor me escolheu, eu posso. Se o Senhor te chamou para aquilo que você tem hoje, se o Senhor te chamou para quem você é hoje, no seu cargo, na sua função, na sua profissão, na sua família, aqui na comunidade, gente, aqui na comunidade, quantas pessoas eu vejo que humanamente não dariam conta de tudo que fazem aqui. Eu vejo. Hoje eu comentava com alguém de algumas pessoas que conseguiram convencer Deus que elas queriam cantar. Conseguiram convencer Deus que elas queriam cantar. Que a única coisa que a pessoa não tinha era a voz para cantar. Mas ela quis tanto para dizer: eis-me aqui, quando todo mundo dizia não, quando todo mundo faltava da escala de músico, quando não tinha ninguém para cantar na missa, estava lá o fulaninho, e Deus disse: tá. E Deus deu o dom, e hoje canta que é uma maravilha. É a graça de Deus. É a graça de Deus quem conduz tudo, é a graça de Deus quem faz nova todas as coisas. Maria olha para Deus com esse olhar de quem confia e entende.
de que dele não vai vir nada que faça mal. Um outro olhar, uma outra expressão que eu contemplei nessa imagem, os dias que ela ficou ali na minha sala e eu pude olhá-la de perto, é um sorriso discreto. Se você conseguir olhá-la bem de pertinho, você sabe que ela está dando um sorrisinho bem de leve. Primeiro, que Maria não é escandalosa. Maria não é escandalosa. É aquele sorrisinho discreto de quem se alegra em Deus, porque grandes coisas fez em meu favor aquele cujo nome é santo. É a alegria de quem sabe que Deus vence sempre. Sabe aquele sorriso? Eu olho o sorriso da Imaculada, que nos vê aqui todos os dias falando com ela, e a gente vem desesperado, e chora, e descabela na frente dela, e ela sente tudo que a gente sente, né? Mas ela não perde o sorriso, meio que dizendo assim: você não sabe de nada, não. Meu filho vai resolver isso para você, tá bom? Você não sabe de nada. Ele vence sempre. Ele não perde nunca. Ele sempre faz as coisas terminarem bem. Esse é o sorriso discreto da Virgem Maria, sem escândalo, sem chamar atenção, mas ela como aquela que acredita sem colocar nenhuma reserva, olha para o filho dela e olha para nós, e mantém o mesmo sorriso nos lábios de quem eu confio nele. Em Caná nunca faltou vinho. Na gruta de Belém nunca faltou alegria. No lar de Nazaré foi o tempo mais feliz da minha vida, diz ela. Eu sei como pode ser na sua vida. Ele vence sempre. É o sorriso de quem olha para nós e diz assim: eu já vi ele agir em situações pior que a sua. Eu já vi ele fazer coisas que você nem imagina. Eu já contemplei o meu filho fazendo algo que você não tem nem noção do que é. Então não fica desesperado, não se sinta desamparado, tranquile-se, acalme o seu coração. É aquele sorriso de uma mãe que quando o filho chega dizendo que aprontou na rua e acha que vai apanhar naquele dia, e a mãe dá aquele sorrisinho dizendo: você não conhece seu pai. Você não conhece seu pai. Seu pai não é isso que você pensa, não. E aí dá aquele sorrisinho discreto para dizer: calma, a hora que ele chegar vai estar tudo bem. Esse é o sorriso de Nossa Senhora para mim e para você. Calma, vai ficar tudo bem. Tranquiliza, fique em paz, está tudo certo. Por fim, Maria olha para o céu, mas também olha para nós. E cada um de nós que chegamos aqui e que olhamos para ela colocada, e amanhã ela já estará de volta lá no seu nicho, olhamos para ela, ela nos devolve o seu olhar de mãe. E é importante que ela esteja no alto, porque é como que se fosse uma pintura, porque nós voltamos o nosso olhar para o alto e enxergamos Maria. Ela não abaixa a cabeça para olhar para a gente, ela pega o nosso olhar e olha mais para cima ainda, para dizer assim: continue comigo, que comigo é daqui para cima. Comigo é daqui para cima. Se você continuar olhando para mim, você nunca vai para baixo. Se você continuar olhando para mim, sua vida não vai afundar. Se você continuar olhando para mim, nós só temos um lugar, nós só temos o céu. Maria nos ensina a não ficarmos olhando para o chão da culpa, o chão do medo, o chão da confusão. Existe algo maior, existe algo grandioso, existe um céu esperando por nós.
Já dizia o nosso bispo aqui hoje pela manhã, hoje nós celebramos em Maria a esperança. Maria é a mulher da esperança. É acreditar que a santidade é possível, que Deus tem um plano para cada um, que Ele começa a vitória no coração de uma mulher, mas realiza em toda uma humanidade. Os filhos de Maria jamais perecem, pois aqueles que nela confiam, com ela estarão para sempre. Amados e amadas, queridos filhos paroquianos e aqueles que nos visitam hoje, aprendamos a ter para com Deus o olhar que Maria tem. Aprendamos a olhar para Ele com todo o amor e dizer: ô Senhor, o Senhor me achou, né? No meio de tanta coisa, no meio de tanta confusão, no meio de tanto pecado, no meio de tanta bagunça, o Senhor me achou. E de modo especial quero dizer para vocês, filhos dessa basílica, comunidade, que gente que frequenta a igreja tem muita gente. Se nós formos colocar na ponta do lápis, nós temos aqui no mínimo 3.000 pessoas por domingo frequentando essa basílica. Mas nem todo mundo é comunidade, nem todo mundo é. Eu quero falar com a minha comunidade, com os meus filhos. Não é todo mundo que me ouve que são meus filhos. Não basta sentar nesse banco para ser filho do padre. O padre é pai da comunidade. E agora eu quero falar com vocês, minha comunidade. Quando eu saí da minha casa, quando eu deixei meu pai, minha mãe e meus irmãos, Deus me prometeu que eu teria 100 vezes mais. E eu tenho. Ver vocês aqui é o cumprimento de uma promessa. Ter vocês aqui é a certeza que Deus é fiel. Ele não me tiraria de um lugar onde eu fui muito amado, de pessoas que se doam. Minha mãe chega, como o seu Maurício que está ali, né? Como o seu Maurício. Minha mãe chega às 6 horas da manhã e vai embora às 10 horas da noite na cozinha da paróquia São Judas Tadeu, lá em São Miguel, para fazer bolinho. Deus não me tiraria de uma família dessa, das minhas irmãs que cantam salmo magnificamente bem, né? Do meu irmão com a minha cunhada que andam aquela cidade inteira pedindo prenda para a paróquia, né? Do Theo com os seus 5 aninhos e a Luísa com 6, que são os anjinhos lá na paróquia, que lavam a mão do padre. A única função deles é lavar a mão do padre na liturgia. Deus não me tiraria de lá da Carol, que é campista, da minha irmã Eliana com meu cunhado Alain, que moram lá no sítio e servem a comunidade, que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém conhece, que não aparece no Instagram, que não tem nenhuma curtida. Deus me tiraria dessa família para me mandar num lugar onde eu não tivesse ninguém. Vocês são o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Deus me tirou e me deu 100 vezes mais. O sim de vocês, a doação de vocês, o trabalho de vocês, o chegar aqui cedo, o ir embora de noite, é uma promessa de Deus. É uma promessa. E o que seria de nós, padres, se não fosse vocês? O que seria da nossa vocação se não existisse a comunidade? Igreja cheia não faz padre. Milhões de curtidas no Instagram não é vocação realizada. Não. Enquanto muitos procuram os aplausos, eu continuo procurando a comunidade. E Deus me deu uma. E eu sou grato a Deus por vocês. Então, se hoje nós podemos celebrar a Imaculada, nós não celebramos simplesmente a Mãe do Céu, mas eu celebro, desde a hora que eu acordei o dia de hoje, eu celebro a paróquia,
a comunidade da Imaculada Conceição. E se daqui surgiram 13, se eu não me engano, conversei com o Padre Lorival, 13 ou 15 paróquias surgiram dessa daqui, é porque os filhos se multiplicaram. E continuemos nos multiplicando, porque hoje, quando Maria olha para o céu, ela olha tranquila, porque sabe que os filhos estão cumprindo bem a missão aqui na terra. Nós não precisamos de uma imagem que fique olhando para baixo, nós não precisamos. Eu até pensei um dia, mas por que Nossa Senhora não olha para nós? Ela não olha porque ela confia em mim e ela confia também em vocês, que nós estamos indo no rumo certo, que nós estamos caminhando na direção correta, que nós olhamos para ela. Então, querida paróquia, seja aqueles que trabalharam na barraca, pois na hora da coroação eu vou falar disso, né? As flores aqui na igreja, a música lá em cima, né? Varrendo o chão, catando lixo, né? Carregando bandeja para lá e para cá. Vocês não sabem o quanto vocês evangelizam. A minha pregação é muito vazia se não existisse vocês, muito vazia. Se não existisse a paróquia, tudo que o padre fala aqui seria discurso. Mas como nós temos um intercâmbio, vocês me dão um suporte para que eu possa pregar, e eu prego para que vocês possam servir, é por isso que a igreja não para de encher. Nós combinamos e combinamos muito bem. Eu precisava de vocês, e hoje eu entendi que vocês precisavam de mim. Obrigado por serem a minha comunidade. Obrigado por vocês serem a paróquia. Antes de ser basílica, antes de ser santuário, isso é título. Isso a igreja dá e a igreja tira a hora que ela quiser. Mas o nome de comunidade, isso ninguém pode tirar de vocês. E se algum dia alguém falar alguma coisa diferente disso, eu vou brigar. Eu vou brigar. Porque eu digo, a Imaculada me deu uma comunidade. A promessa de Deus se cumpriu. Eu deixei pai, mãe, irmãos, filhos, casa, e ganhei 100 vezes mais. E esses 100 vezes você faz parte disso. Então, quando o padre colocar a coroa na cabeça de Nossa Senhora hoje, a coroa de Nossa Senhora é o meu sacerdócio e é o seu apostolado, é o seu serviço. Ela não quer ouro, ela não quer aplausos, ela não quer outra coisa, senão o seu sim, o seu trabalho, o seu servir. E isso eu posso garantir que você faz, e faz muito bem. E não só eu, mas o Padre Márcio também. O fiel escudeiro, esse faz com maestria tudo aquilo que eu sei que ele faz e faz muito bem. Então, Padre Márcio e eu somos muito felizes por causa de vocês. Sem vocês, nosso sacerdócio era apenas um sacramento realizado um dia, mas por causa de vocês, é um sacramento que se realiza todos os dias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.